Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate muito importante, razão pela qual eu vou tentar superar a minha voz deteriorada para poder permitir a vocês essa informação e a formação de opinião também sobre o que está acontecendo no nosso clube na véspera de um jogo, vocês sabem, contra o Fluminense, oitavas de final da Copa do Brasil, de suma importância para os nossos destinos no ano de 23 e na medida do impacto orçamentário que a Copa do Brasil gera para qualquer clube, por que não dizer para o ano de 2024 também? Eu pediria você aí para se inscrever no canal, para deixar o like nesse vídeo e lá na descrição eu deixo também o link para você poder baixar o OneFootball, que é o melhor aplicativo à tua disposição na internet sobre futebol. Tenho certeza que com essas informações, que com o conteúdo do OneFootball você vai entender muita coisa do futebol. Meus amigos, então eu falei para vocês de superação, que é exatamente isso que o Flamengo tem que fazer através de todos os diretamente e indiretamente envolvidos nessa decisão de classificação para as quartas de final no jogo de amanhã contra o Fluminense. Isso mesmo, eu queria aqui te dizer o seguinte: é preciso que a torcida se supere, essa torcida do Flamengo que nunca abandonou o time. É preciso que os jogadores se superem, é preciso que a comissão técnica se supere, é preciso que a diretoria se supere e todos nós nos unamos para que vençamos o Fluminense amanhã. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que um milagre, eu posso dizer isso a você, um milagre, isso não é uma hipérbole, é realmente um milagre aconteceu. O Landim resolveu ir ao ninho do urubu para poder cobrar empenho dos nossos jogadores. Por que é um milagre? Porque ele nunca faz isso. É um milagre porque, no meu entendimento, ele delega essas funções ao Marcos Braz, que em função dos seus compromissos também quase nunca faz isso, que delega para o Bruno Spindel, esse sim, esmaecido moralmente, se faz um bom trabalho ou não, cabe a você julgar, mas de fato, o peso das palavras do Bruno Spindel não tem exatamente a mesma equivalência nas palavras do Marcos Braz, que também não tem a mesma equivalência nas palavras do Landim. Por isso é que é muito importante que o Landim cobre bastante, que ele próprio vá conversar com os jogadores e cobre empenho. E nesse sentido, hoje, ele realmente cumpriu o seu papel de presidente do clube. Ele foi lá no início dos trabalhos da manhã, dessa manhã de quarta-feira, e eu quero aqui dizer a vocês em tom austero, em tom de cobrança, em tom, eu diria, de não resignação com os jogos que o Flamengo vem fazendo. Ele cobrou bastante da comissão técnica, cobrou dos jogadores, cobrou empenho, sobretudo empenho e amor à camisa. Fez uma explicação, inclusive, sobre os destinos orçamentários do Flamengo para o ano de 2023, caso essa classificação não aconteça. Falou também sobre o quão importante é o grupo do Flamengo, no sentido de análise de cada um dos currículos dos jogadores. Falou do esforço que o Flamengo faz para que os mantenha ali. Falou do esforço que o Flamengo fez para que os contratassem. Falou, inclusive, de comparações entre elencos e da surpresa dele por ser o Flamengo hoje uma equipe que tenha dificuldades para vencer jogos contra equipes que, de fato, têm currículos menores, que têm valores menores, que têm, inclusive, experiência em face do currículo menor, ou seja, inacreditavelmente, essas equipes acabam fazendo jogo duro contra nós. Falou também sobre relacionamentos e o quão importante é que tudo isso seja deixado de lado para que o Flamengo ingresse dentro de campo com uma aura vitoriosa. Falou também que é preciso que o time contagie a torcida, que vai estar lá em maioria amanhã, para que a torcida não pare de gritar. Ele explicitou ali
como é que se contagia a torcida, ou seja, ele fez um discurso amplo, o qual eu tive acesso, fez um discurso de cobrança, fez um discurso que todo presidente de clube realmente deveria fazer, ou seja, guardou a omissão dentro do escritório dele, lá na Gávea, e saiu dali e foi ao Ninho do Urubu para poder proceder essa cobrança. O resultado dessa cobrança foi a manifestação de alguns atletas concordando com ele, foi a promessa de que realmente esses jogadores vão se empenhar o máximo para que o Flamengo consiga a vitória. A destinação de toda a energia, alguns jogadores chegaram a falar nessa reunião, não foi um monólogo, os jogadores tiveram a oportunidade de falar, e o mais incrível de tudo isso é que o Sampaoli permaneceu calado nessa reunião, ele não falou nada, ele deixou a cobrança para o Landim, deixou a cobrança aos jogadores, para o presidente do clube. Ele nada falou, e isso aí exatamente pode te permitir alguns entendimentos. Primeiro, porque ele já havia falado isso para o elenco. Dois, porque ele também pode estar desanimado com relação a esse mesmo elenco. E o principal de tudo, o número 3, que é aquele que realmente nós mais queremos, ou seja, que ele vai usar esse discurso do Landim para poder motivar os seus jogadores na reunião interna que muito possivelmente ele vai fazer com os jogadores antes de deixarem lá o Ninho do Urubu e irem até o Maracanã para poder enfrentar o Fluminense. É preciso que todos nós nos unamos diante desse conteúdo discursivo do Landim, porque todos nós, até mesmo a torcida como eu, que vai estar no Maracanã, precisa estar imbuída desse espírito de motivação para que o Flamengo ingresse dentro do campo e vença a partida e, por conseguinte, ganhe a classificação. Chegue até as quartas de final. Importante que você entenda isso, companheiro rubro-negro, que nós também fazemos parte de tudo isso. Se nós cobramos na internet, se nós cobramos dentro dos estádios, é preciso que nós também conheçamos o nosso papel e não nos deixemos levar por alguns momentos durante a partida, onde o Flamengo, quiçá, esteja numa condição técnica, eu diria, inferior à do Fluminense, que o momento na partida não seja bom, e transformar esse desânimo aparente, que transforme aquele nervosismo que toma conta do torcedor em ânimo e que continuemos a apoiar a equipe. Essa cobrança, ela também deveria ser feita a nós, para que nós não nos deixemos contaminar, para que não deixemos de apoiar o time do Flamengo dentro de campo, o que, sem sombra de dúvida, é muito importante, nós sabemos a nossa força. Então, meus amigos, o Landim realmente foi ao Ninho do Urubu, um milagre realmente aconteceu, ele foi lá, cobrou, ele foi lá e disse sobre a inadmissibilidade de não nos classificarmos para a quarta de final. Ele fez ali um discurso bem duro, realmente lá na Gávea, expondo inclusive prejuízos orçamentários financeiros, como eu falei para vocês, e vocês sabem muito bem que nós teríamos. Sampaoli se calou durante o discurso dele, se calou durante a explanação que ele fez, algo que, como eu falei, nos permite conjecturar por vários terrenos, mas o meu, se você quer que eu te diga qual seria o pensamento do Sampaoli sobre isso, para mim, um técnico que realmente é vaidoso, um técnico que tem nome, um técnico independente financeiramente, e eu espero realmente que mesmo assim, mesmo nessas condições, ele entenda que ele não pode sair migrando de um clube para o outro sem deixar ali a sua marca vitoriosa, que ele não pode simplesmente, como aconteceu agora contra o Sevilha, com o Sevilha, quando ele deixa o Sevilha, e o Sevilha hoje mesmo vai disputar a final da Europa League contra o Roma do Mourinho. Ele não pode sair migrando de um clube
para o outro sem que ali na sala de troféus desse clube ele deixe mais um com a sua marca. O Flamengo precisa ganhar amanhã e o Sampaoli precisa deixar de ser vaidoso também, apresentar-se como culpado do que está acontecendo também, porque aí é de fato uma culpa do torcedor, é uma culpa da diretoria, é uma culpa dos jogadores e é culpa também da comissão técnica. E ele não pode estar à parte disso tudo. Por isso meu estranhamento dele ter ficado calado durante essa reunião, quando outros jogadores se manifestaram. Então, eu queria aqui dizer a vocês que é preciso conscientizar o Sampaoli também da importância de ganharmos essa classificação e conquistarmos mais uma etapa para que sejamos bicampeões da Copa do Brasil. Queria aqui mais uma vez pedir desculpas pela minha voz, mas se é um momento de superação, então eu também tenho que me superar e gravar esse vídeo aí que é muito importante. Eu queria pedir a você, companheiro, para deixar o teu comentário aí. Queria que você dissesse para mim o que você pensa daquilo que eu falei. Se você achou importante a ida do Landim até o Ninho do Urubu ou não. Se você acredita que essa conversa tenha tido sucesso, que ela gere efeitos positivos, que a cobrança realmente seja um instrumento importante, que o presidente do Flamengo tenha que ser utilizado, porque tem algumas pessoas que acham que não tem que ter cobrança nenhuma nas vésperas da partida, e eu digo para você que penso que sim, que tem que ter muita cobrança. Se inscreva aí no canal, deixa o like no vídeo, baixa ali o OneFootball, o link está na descrição, e hoje 10h30, quarta-feira, 10h30 tem a nossa live raiz, tal como foi ontem com a voz prejudicada, companheiro, mas eu consegui segurar 4 horas e 10 minutos de live com a voz ruim, e hoje vou tentar me esforçar para poder fazer isso outra vez, 10h30 aqui no canal. Saudações rubro-negras.